Convidar agora para palestrar a respeito de Composer, o Tadeu e o Jonatas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonatas. Eu sou o Tadeu. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o Composer e como o Magento está trabalhando com ele na versão 2. Um pouco sobre mim. Trabalho com PHP há 9 anos. Antes do Magento, eu trabalhei em alguns projetos B2C. Eu fui encarar o B2B com o Magento. E alguns projetos que eu já trabalhei utilizando o Magento. O programa há 1 ano em Magento. Então, tem muita coisa a aprender ainda. Eu trabalho com PHP já há uns 4 anos, desses 5 foi só com Magento. É como se eu sempre fiz com a plataforma, venho com Magento desde 1.9 e estou com ele até hoje, porque eu nunca encontrei algo próximo do que ele traz. E esse é alguns dos projetos que eu tenho aqui. Tem outros, mas não ia encher muita coisa. E isso é isso. A gente vai falar um pouquinho de como era a gestão de dependências antes do Composer. Eu acho que todos aqui, ou a grande maioria, são técnicos, né? São bastante técnicos. A gente vai falar um pouquinho a respeito, daqui a pouco, do que realmente é o Composer, né? Mas antes, gestão de dependências com PHP, a gente nunca teve uma gestão de dependência ou pacotes robusta. A gente tinha o PIR, né? Tem ainda, só que ele é muito burocrático para você inserir um pacote nele e ele demora muito tempo, os pacotes demoram muito tempo para serem atualizados, o que dificultava bastante o desenvolvimento. Então, alguns frameworks começaram a fazer os próprios gestores de dependências, os próprios gestores de pacotes. Foi o caso do CodeIgniter, CakePHP, Laravel e Zend. Bom, se o Zend, que é a mantenedora do PHP hoje, resolveu fazer o próprio gestor de dependências e abandonou o PIR, então logo subentende-se que o PIR não era a melhor solução. O problema de os próprios frameworks começarem a fazer os próprios gestores de dependência, de pacotes, é que quando eu fazia um módulo para o Zend, eu não poderia utilizar ele no Laravel, por exemplo. Eu até poderia, só que eu teria um trabalho muito grande para fazer isso. Então, aí surgiu um grande problema. E é onde que o Composer depois entrou na história. Não tem como falar sobre Composer sem falar sobre Git. Todos aqui sabem o que é Git? Bom, o Git, para quem não conhece, é um gestor de controle, é um serviço de controle de versão de código. Ou seja, várias pessoas conseguem trabalhar no mesmo código ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe o desenvolvimento da outra. Como surgiu? Eu vou fazer uma explanação rápida sobre como surgiu, mas ele surgiu do mesmo criador do kernel do Linux. Foi o Linus que criou. Ele usava um tal de BitKeeper, só que ele não era performático, essa ferramenta que ele utilizava. Então, aí surgiu a necessidade de fazer algo mais performático, e daí que surgiu o Git. Como funciona o Git? O Git a gente pode separar ele em 4 tópicos, né? Repositórios, branches, commits e tags. Repositórios são projetos, módulos nos quais você trabalha. Branches são snapshots, né? De cada do próprio repositório, ou seja, você pode fazer várias versões do mesmo repositório e trabalhar ele em paralelo com outras pessoas, com um time, sem que um atrapalhe o desenvolvimento do outro. Commits são versões, por exemplo, você faz uma atualização na sua Snapchat, Snap seria a melhor palavra? Snap, que você criou, e você atualiza no repositório o que você fez. E assim, seu colega de trabalho faz também, e vocês ficam trabalhando em paralelo sem um atrapalhar o outro. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Git, a gente está com um tempo um pouco apertado, falando também sobre o Git Flow. Todos aqui já ouviram falar sobre o Git Flow? Para quem não ouviu falar sobre o Git Flow, vou fazer também uma explanação rápida. São várias extensões do Git que trabalham em união nessa ferramenta, onde é possível trabalhar num nível mais alto
a questão do Git. Aqui no Gitflow a gente tem normalmente quatro versões, né, 4 branches que a gente trabalha, que é a Master. A Master e a Develop são os padrões do Git já, quem conhece, já trabalhou. Aí no Gitflow a gente tem o Master, Hotfix, Release, Develop e Feature. Master são as versões estáveis do repositório. Isso aqui seria um repositório, né, um projeto. Hotfix são correções de bugs. Release seriam gerações, né, de versões estáveis de tags. Develop é o ambiente de desenvolvimento, e Features são clones da Develop, né, ou seja, toda vez que você quiser fazer uma nova funcionalidade, você cria uma feature. Como funciona isso, levando em consideração esse desenho? Você está desenvolvendo lá, jogou o código em produção e surgiu um bug. Então você, na Master, via Gitflow, você consegue gerar um snap da Master aqui como um hotfix. Você corrige o bug e quando você finaliza a hotfix, ele automaticamente cria a versão aqui e também atualiza o develop. Da mesma forma acontece quando você quer fazer uma nova funcionalidade, só que de uma forma um pouco diferente. Você abre a feature, a nova funcionalidade, no caso a branch, você desenvolve a funcionalidade, finaliza ela. Quando você finaliza, ela automaticamente ela mergeia com o develop. Uma vez que você mergeou com o develop, você vai criar a release, que seria essa tag, né? Por exemplo, como está aqui no desenho. Você inicia a release, cria a tag e ela sobe isso para master. Então é um modo bem fácil de trabalhar com Git. E a gente utiliza na WebJump, empresas no qual a gente trabalha, e facilita bastante o nosso trabalho. Deu para entender? Vou deixar com o Tadeu agora para ele falar o que é o Composer. Aqui são os desenvolvedores do Composer que tiveram a ideia de criar o projeto. A história dele depois eu vou passar ela, porque não interessa muito como ele surgiu. A ideia era criar algo que pudesse substituir o Peer e os outros os frameworks, que fossem unificado, porque esse é o grande problema, fazer um código para um framework e ter que portar ele de uma maneira mais dolorosa para os outros. E isso que eles queriam evitar, por isso a ideia do Composer. No próximo. O Composer ele é feito basicamente de CLI, né, são as linhas de comando, e alguns arquivos de configuração. Os dois principais arquivos de configuração dele vai ser o JSON, que ele vai ter todas as configurações que ele vai ter do projeto. Então você precisa criar o projeto que vai ter com os repositórios e todas as requery que ele precisa. Esse dev que ele tem é para indicar ele que são pacotes de desenvolvimento. Ele não vai entrar em produção, só o requery que vai entrar. E o lock, que serve para manter a integridade dos pacotes atuais. Então, quando você faz a instalação dele, ele vai gerar. Esse lock você não cria, ele sozinho gera. Tanto se você editar o lock, vai haver uma inconsistência e o Composer vai indicar isso, ele não vai aceitar o lock mais atual do que o Composer. Então, editando o Composer, ele vai atualizar o lock. Se tentar editar o lock manualmente, ele vai falhar e ele vai pedir para atualizar isso, porque, para ele, houve uma inconsistência entre a versão atual dos pacotes e a versão que foi definida para o projeto. No caso, ele até deixaria se você não rodar o Composer Update. Se você rodar só um install, ele até deixa, mas não é indicado. Convencionalmente, não é indicado fazer isso. Outra coisa é a pasta Vendor. O Vendor vai ficar todos os módulos que você baixar ele. Então, ela sempre vai ter. O Magento tem logo isso que é uma exibição do próprio Magento, o Magento 2. Ele vai ter o Composer dele, JSON, o lock e o Vendor. O Vendor vai ter todos os módulos que você precisa. Então, quando você cria um módulo para o Magento e utiliza o Composer para instalar ele, ele vai ficar aqui. Ele não está em modo de desenvolvimento, então você não pode editar ele aí. Ele até pode acontecer de funcionar se você editar ele no Vendor, mas não é indicado editar nenhum arquivo no Vendor. Ele utiliza repositório externo, então ele traz todos os pacotes a partir do Composer para cá.
Esses são só os primeiros que aparecem lá para a gente. O Composer ele tem um repositório próprio. No caso, eu botei os dois, que são as duas versões que ele tem, que é o Packagist Free, Open Source, no caso, e o Private. Esse Private ele funciona muito bem com o Magento, porque o Magento é apoiador do projeto. Então, você consegue colocar qualquer módulo desenvolvido no Magento muito fácil no Package Private. São os links deles. Um problema que a gente teve já lá trabalhando na WebJamp com o Private é que às vezes ele leva um tempinho para atualizar. Uma vez que você atualiza o repositório no GitHub ou no Bitbucket, ele leva um tempinho para atualizar lá. Já aconteceu de levar 10, 15 minutos, o que eu acho que é um problema às vezes quando você está desenvolvendo e precisa fazer um deploy em produção, por exemplo. E é necessário que você, às vezes, entre lá e atualize o repositório manualmente. A diferença deles é que o Open Source vai ser para todos os trabalhos Open Source que você fizer, então é visível para todo mundo, e o Private não, ele não é visível. Esse aqui é uma visualização bem rápida de como funciona o Composer. Ele primeiro vai consultar o package para ver se existe algum pacote. Quando você faz a listagem dos seus pacotes, coloca todos os pacotes que precisa e manda instalar. Antes ele vai procurar pelo package, para os dois, para saber se existe ele no package. Se ele não existir, ele vai procurar eles nos outros servidores, nos outros repositórios. Esses repositórios você precisa adicionar ele manualmente, porque ele não vai reconhecer direto, então tem que adicionar no arquivo JSON deles, que ele vai ter que consultar desse. Ele já tem integração logo no início com o GitHub e o Bitbucket, então é muito fácil funcionar com eles. Esses outros já são um pouco mais complicados, mas eles também integram. A preferência do package é porque ele consegue manter uma integridade do pacote melhor do que o próprio servidor, ou até para você isolar também, se você quiser isolar o seu módulo que está dentro do repositório com o projeto, você coloca só no package o projeto que está em outro repositório e o Composer não vai ver o repositório. Trabalhando com o Composer no Magento 2. A gente vai falar sobre, de forma rápida, como que seria a instalação, e tanto atualização, upgrade, e como funciona a questão modular, utilizando o Composer, juntamente com o Git, com o tagueamento e o Packagist. No Magento 2, para instalar tanto a versão Community quanto a Enterprise, é necessário que você tenha as credenciais. Você pode pegar essas credenciais na sua conta no Marketplace do Magento, em My Account, Access Case, você consegue ter acesso a essas chaves. São duas chaves, a de login e a senha, no caso. Uma vez que você você configure seu Composer JSON, como a gente vai mostrar daqui a pouco, e você mande instalar os pacotes, ele aparece, caso você não tenha configurado esse arquivo chamado alpha.json, ele vai exibir um lugar para você colocar essa senha, esse usuário, essa senha que você pegou aqui no Marketplace. Esse arquivo, ele serve, uma vez que você configure ele vai servir para instalar outros projetos que você utilize Magento. O Composer JSON, como a gente falou, aqui você define os repositórios, que você pode criar no Packagist, por exemplo, privado e colocar ele aqui. Então, primeiramente, ele vai procurar aqui no repo Magento e depois no que você adicionou, criou no outro Packagist. Aqui está o Magento Enterprise. Aqui você define a versão dele. Acho que a última que a gente tem é a 2.2. E esse é o Composer. Depois disso é rodar o Composer install. E aí que a mágica acontece. Aí que facilita bastante o nosso trabalho. Todas as dependências do Magento, todos os módulos são instalados de forma automática. Depois, uma vez que isso termine, você praticamente só configura o env.php, onde você tem acesso ao banco de dados, configuração do Redis, se você for utilizar Redis, ou outro tipo de cache, Varnish, enfim, e o sistema funciona.
O composer.json, ele é o único arquivo que precisa ser alterado quando você quiser fazer uma atualização upgrade. Vamos supor que você tem a versão community e queira subir para uma versão enterprise. Você atualiza seu auth.json com as credenciais necessárias para você ter acesso ao enterprise, vem aqui no composer.json, altera o repositório, coloca a versão que você quer e você roda o composer update, ele automaticamente vai atualizar a versão caso você somente tenha alterado a tag ou o repositório, no caso colocando enterprise, caso realmente você tenha alterado aqui o repositório, né? Fazendo um adendo, volta no outro lá. Quando você coloca o Magento aqui, não tem os outros pacotes, mas o Magento é gigantesco, ele deve ter mais de 100 pacotes. Por que ele não aparece aqui? Cada módulo tem um arquivo Composer próprio, esse Composer.json. Então, quando você coloca um módulo aqui, o próprio Composer vai baixar esse módulo, ler o Composer dele próprio e verificar quais são os requisitos básicos para esse módulo funcionar. Então, o Magento entra como se fosse um módulo único. Então, você passa como se o Magento inteiro fosse um módulo, ele consulta quais são os outros módulos para esse funcionar e baixa a parte dele. Por isso que ele não vai ficar aqui um mar de módulos para você baixar. Ele vai baixar apenas o Magento. E tudo que o Magento precisa para funcionar no mínimo. Exatamente, bem lembrado. E também uma coisa que não pode ser esquecida, uma vez que você altere a versão do Magento que você vai trabalhar, é importante também que você fique atento se os módulos dependentes aqui também do Magento, eles correspondem à versão do Magento, ou seja, eles trabalham com a versão 2.2. O Algolia, por exemplo, vai funcionar. Você tem que ir lá no Algolia e ver se tem alguma atualização para ele, se ele suporta essa versão do Magento. Já aconteceu lá na empresa, a gente tem alguns problemas porque a gente não se atentou a isso, inicialmente quando iniciamos o Magento 2. E o interessante é que, uma vez que você trabalhe com esses 3 camaradas aqui, você simplesmente, para instalar um projeto, você vai ter que ter o Composer, o arquivo Composer, bem configurado. Você vai rodar o Composer install e não vai se incomodar mais com nada. Simplesmente, quando acabar, você vai configurar seu env.php e você vai ter o projeto rodando no seu servidor. O que nós não aconselhamos, como o Tadeu falou, é trabalharmos, enquanto em desenvolvimento, diretamente na vendor. Então, nós desenvolvemos dentro do AppCode ainda. Nós baixamos o repositório lá dentro do AppCode. No nosso caso, como a gente trabalha no WebJump, a gente sempre a gente tem um padrão AppCode WebJump, a gente clona os repositórios lá dentro, a gente trabalha lá dentro, faz os commits lá dentro de cada repositório, cada módulo, a gente cria um repositório para eles e sobe eles, né, no Packgist, no nosso caso privado, e depois configura no Composer.json e simplesmente nós rodamos o Composer install ou update caso algum desses módulos que a gente tenha criado foi atualizado e a mágica acontece. Então sempre evitem de trabalhem na vendor, por favor. Outra coisa, a gente falou sobre o Magento 2. Todo mundo conhece o Magento 2? Sabe qual a diferença dele para o 1? Porque no 1 não dava para trabalhar dessa forma. Não dava para usar Composer com ele, porque as pastas que ficavam, os arquivos, eram muito misturadas para o 1. O arquivo de configuração do módulo ficava numa pasta, o arquivo do módulo ficava em outro, o template dele em outra, e isso atrapalhava muito. Com o Magento 2, já pensando em usar o Composer, ele foi alterado isso. Então, todos os módulos ficam dentro de uma única pasta em que ele tem um mini universo próprio. Então, um template, a configuração, o módulo, tudo dele vai ficar lá dentro e não separado. Porque no Magento 1 não dá para a gente trabalhar com Composer, porque ele é muito separado. Se trabalhar com Composer, você teria que ou modificar a forma com que ele lê os arquivos, ou ter que ter só os módulos separados e os arquivos de configuração que ficam dentro da pasta etc., ele teria que ficar em outro lugar e você teria que copiar na mão. Então, não daria para trabalhar com Composer. A gente está falando do Composer do 2 porque ele já foi pensado para isso, então ele já aceita isso muito bem, a forma com que ele foi definida, de isolar, de ser conectável, é que ajuda isso. Também tem a questão do autoloading também, que não funcionaria bem o Magento 1 em relação ao Composer. Nós usamos um caso de um showcase, né? Tem o Abraspag, que é um dos parceiros aqui do
do MIT Magento, acredito, sim. Nós desenvolvemos na WebJump o módulo de integração do Magento 2 com a Braspag. Acho que o Beto não está aqui, que foi um dos principais desenvolvedores. Ele não é um módulo privado. Quem quiser acessar ele aqui e usar como referência, para caso tenha interesse em trabalhar da maneira que nós estamos apresentando e aqui. até com a própria Braspag também, se quiser Até com a própria Braspag em algum projeto. Ela é oficial, é Exato. reconhecida pela Braspag, e open source, é aberto. Nós pegamos aqui lá do projeto o modelo do Composer JSON que foi utilizado. Ele é um módulo, então assim, ele são as dependências dele são alguns módulos da própria Magento, e aqui do WebJump, esse Braspag SDK, e também tem um dos rapazes que apresentou aqui, o Luderson, ele criou também o Mobile Detect Lib, e está sendo utilizado aqui também. Então, a única coisa que vocês precisam se preocupar, basicamente, no Magento 2, utilizando Composer, é a questão do Composer JSON mesmo. É claro também, se você quiser criar um packgist privado e adicionar ele aqui também, colocar as suas dependências dentro do packgist privado, isso fica ao critério de cada um. Agradecemos a atenção. É isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Beleza, muito obrigado. Valeu. Uma boa tarde.